a nossa maior cura não fosse simplesmente deixar de sentir dor, e sim aprender a atravessar a vida sem perder a nossa paz? Nós costumamos pensar que felicidade é quando tudo está bem, quando tudo está correndo direitinho. Quando a gente tem saúde, quando o dinheiro está em ordem, quando nossos planos estão dando certo. Mas é que a vida quase nunca permanece assim. Existem perdas, existem doenças, existem decepções. Existem problemas que chegam sem nem pedir licença. Então, aí surge aquela pergunta, né? É possível ter paz mesmo quando a nossa vida não está exatamente como gostaríamos que estivesse? A doutrina espírita nos oferece uma compreensão muito profunda sobre isso, porque ela nos ensina que, se estamos aqui, não é apenas para passar pela vida. Estamos aqui para evoluir através dessa vida. Nós não estamos aqui apenas para evitar sofrimentos. Existe uma fala no livro Horizontes da Fala que fala assim: uma fé robusta, com firmeza na sabedoria, dá ensejo ao corpo de curar a si mesmo, bem como de se libertar dos hábitos inferiores e vícios indesejados, que tanto fazem padecer a alma. E essa ideia, ela nos convida a olhar para a saúde de uma maneira muito mais ampla. Nós somos muito mais do que essa veste, do que esse corpo. Nós temos pensamentos, nós temos sentimentos, temos desejos, temos hábitos, escolhas. Tudo isso participa da maneira como nós enfrentamos a nossa existência. Mas existe uma coisa muito importante. Isso não significa que toda doença seja provocada pela pessoa ou que basta a gente pensar positivamente para que a gente se torne saudável. Não. A própria experiência humana nos mostra que pessoas boas adoecem, pessoas espiritualizadas enfrentam dores, pessoas cuidadosas também passam por enfermidades. A doença não é um certificado de fracasso espiritual, né? Não. E a saúde também não é um significado de evolução. Nada é taxativo, nada. O que muda é a maneira com que a gente se relaciona com aquilo que a vida coloca diante de nós. É a forma com que a gente encara a vida. E o que significa curar a si mesmo? Quando falamos em cura, normalmente pensamos: quero me livrar desse problema. Mas existe uma cura ainda mais profunda. Curar aquilo que dentro de nós produz o tal do sofrimento desnecessário. É aprender a controlar a irritação, é aprender a abandonar o ressentimento, é diminuir o orgulho, é deixar de alimentar culpa, é aprender a perdoar, é abandonar certos vícios, é parar de viver comparando a nossa vida com a vida dos outros. É parar de querer o que a gente não tem e começar a agradecer o que a gente tem, o que nós possuímos. É aprender a aceitar aquilo que a gente não pode mudar e trabalhar naquilo que está ao nosso alcance e transformar. Isso também é cura. Porque às vezes o problema ele continua existindo, mas nós não somos a mesma pessoa diante dele. A nossa ação se torna outra. Por quê? Porque a evolução muda a nossa relação com a vida. Você imagina duas pessoas passando pela mesma dificuldade. Uma delas pensa assim: ai, por que isso está acontecendo comigo? A minha vida é injusta, eu não mereço isso. A outra também sofre, também chora, também sente medo, mas consegue dizer assim: eu não escolhi essa situação, mas eu posso escolher como eu vou atravessá-la. E aí, ao invés de focar no problema, ela vai focar na solução. Percebe a diferença? Evolução espiritual não significa que você não vai mais sofrer. Significa desenvolver os recursos interiores para não permitir que o sofrimento destrua a esperança. É isso que transforma a nossa caminhada.
E a doutrina espírita, ela não promete uma vida sem obstáculos. Muito pelo contrário, ela nos informa que teremos obstáculos. E isso, para mim, é uma das coisas mais bonitas do espiritismo. Ela não nos promete, você será feliz porque nada de ruim vai te acontecer. Ela nos ensina algo muito mais profundo. A verdadeira felicidade está relacionada ao progresso do espírito. Nós ainda estamos aprendendo, ainda erramos, ainda nos desequilibramos e ainda temos muito a nos transformar. Por isso, os obstáculos também podem se tornar oportunidades de crescimento. E isso não é falar só da boca para fora, não. Isso é real. Não porque devamos procurar sofrimento, mas porque quando ele surgir, a gente pode perguntar assim: o que é que essa experiência está querendo me ensinar? Em vez de perguntar assim, por que isso acontece comigo? Sabe, não cabe vitimismo. A paz não depende de uma vida perfeita. E talvez essa seja uma das maiores mudanças que nós precisamos fazer. Nós esperamos ter paz só depois que tudo estiver resolvido. Quando eu resolver esse problema, vou ficar em paz. Quando a minha situação financeira melhorar, eu vou ficar em paz. Quando a minha saúde melhorar, eu vou ficar em paz. Não. A vida sempre apresentará alguma coisa para a gente resolver. Ela não vai ser calma, nunca. E se a nossa paz depender de tudo estar perfeito, nós estaremos sempre adiando a nossa felicidade. A serenidade espiritual, ela nasce quando a gente compreende que podemos fazer a nossa parte sem controlar tudo. Porque nós não temos o controle de tudo. Então nós temos que aceitar o que a gente não pode controlar. Fé não é acreditar que nada de ruim vai acontecer. Isso é muito importante. Fé é não dizer, comigo nada acontecerá. Fé é conseguir dizer, seja o que for que eu precise enfrentar, não estarei sem recursos para atravessar, não estarei sozinho. Vou procurar ajuda quando precisar, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha mente, eu vou buscar um tratamento quando for necessário, eu vou conversar, eu vou pedir ajuda, eu vou orar, eu vou tentar compreender, eu vou aprender e eu vou continuar caminhando. Isso é uma fé madura. Não é uma fé que nega a realidade, não é fuga. É uma fé que encontra um sentido mesmo diante da dura realidade. Aquela frase que eu li lá atrás também nos fala sobre nos libertarmos de hábitos inferiores e vícios que fazem a alma padecer. E existe aqui uma reflexão muito atual. Quantas coisas nós sabemos que nos fazem mal e mesmo assim continuamos fazendo? A pessoa sabe que precisa perdoar, mas alimenta o ressentimento. Sabe que precisa mudar determinado comportamento, mas continua repetindo esse comportamento. Sabe que precisa cuidar melhor do corpo, mas vai adiando, vai adiando. Sabe que precisa se afastar de determinadas situações, mas permanece ali, teimosia, orgulho, egoísmo. Sabe que precisa desacelerar, mas continua vivendo em permanente tensão. Evoluir também é aprender a fazer as escolhas diferentes, porque não adianta pedir uma vida nova quando continuamos repetindo os mesmos padrões. E talvez aqui esteja uma das maiores mensagens que podemos levar para a nossa vida. Nós não controlamos tudo o que acontece conosco, mas nós podemos trabalhar aquilo que acontece dentro de nós. Não controlamos as opiniões das pessoas, mas podemos controlar a importância que vamos dar a essa opinião. Nós não controlamos todas as perdas, mas podemos aprender a lidar com a saudade. Não controlamos o nosso passado, mas podemos escolher o que faremos com aquilo que aprendemos e plantar um novo futuro. Não controlamos todas as circunstâncias, mas podemos trabalhar as nossas reações. E cada pequena transformação interior
representam um passo, um enorme passo na nossa evolução. A felicidade, ela vem como consequência. Nós procuramos a felicidade como se ela fosse um lugar para se chegar. Mas talvez a felicidade seja muito mais um resultado. Ela está aqui dentro. Não adianta procurar externamente. Resultado de uma consciência mais tranquila, de relações mais verdadeiras, de escolhas mais equilibradas, de uma vida com propósito, de menos cobrança, de mais compreensão, de mais caridade, de mais confiança em Deus, de mais responsabilidade com as próprias escolhas. Quanto mais nós avançamos moralmente, mais aprendemos a encontrar a paz nas coisas simples. E aí nós começamos a perceber que felicidade não é ter tudo. É precisar cada vez menos de condições externas para estar em paz. Talvez você esteja assistindo esse vídeo justamente em um momento muito difícil. Talvez esteja enfrentando uma doença, talvez esteja vivendo uma perda, talvez esteja cansado. Talvez ninguém saiba o tamanho da batalha que você está travando. Então, eu gostaria de te dizer uma coisa. O fato da vida estar difícil não significa que Deus tenha se afastado de você. O fato de você estar sofrendo não significa que você tenha fracassado espiritualmente. Às vezes, a nossa maior vitória não é conseguir mudar imediatamente aquilo que está acontecendo, mas é conseguir atravessar aquele momento sem perder completamente a esperança. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, um aprendizado de cada vez. Talvez a grande cura que todos nós precisamos buscar seja a cura daquilo que nos impede de amar, de perdoar, de compreender e de seguir adiante. Está dentro de nós. O corpo precisa de cuidado, a mente precisa de cuidado e o espírito também precisa de cuidado. Precisamos tratar nossas doenças, procurar ajuda, cuidar da alimentação, descansar, movimentar o corpo e fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Mas também precisamos perguntar: como está a minha vida interior? O que eu preciso transformar? Que sentimento eu continuo alimentando? Que hábito ou que mau hábito eu preciso abandonar? Quem eu preciso perdoar? Porque a evolução, ela não acontece de uma vez, é paulatinamente, passo a passo. Ela acontece todos os dias. E talvez seja por isso que nós estamos aqui, não para atravessar uma existência perfeita, porque essa terra não é de seres perfeitos, mas para sair dela um pouco melhores do que entramos, com mais consciência, com mais amor, com mais compreensão, com mais serenidade. E quem sabe descobrir que a verdadeira felicidade não estava em uma vida sem obstáculos, mas na paz que nós conseguimos construir dentro de nós, enquanto caminhamos por eles. Eu sou Elisa e este é o canal E a Vida Fala. E se essa mensagem falou com você, deixa aqui nos comentários. Eu escolho evoluir um dia de cada vez. Porque a vida não acontece por acaso. Ela ensina, orienta e transforma. Me segue para mais reflexões, deixa seu like, compartilha, conto com vocês. Abraço!